TV, aqui direto do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte, que a gente vai falar com o Tenente Tiago Miranda e ele vai falar pra gente um pouquinho da rotina desses verdadeiros heróis. Tenente, como é que é o dia a dia no Corpo de Bombeiro? Bom, os nossos militares eles chegam pela manhã, recebem o serviço, conferem as viaturas e todos os equipamentos que estão dentro delas. São muitos equipamentos, né, para várias áreas. Daí, a partir de então, ficamos em prontidão aguardando chamados. Temos muitos chamados, né, devido ao grande número da nossa população. Os acidentes eles acontecem, então incêndios, acidentes automobilísticos que requerem um resgate, todo esse tipo de acidente nós somos chamados, então vamos até o local para resgatar essas pessoas. Qual o maior índice de chamadas aqui? Quais os casos que são mais requisitados aqui pelo Corpo de Bombeiro? Bom, o maior número é com referência ao resgate, seja ele automobilístico, tanto nas estradas como no perímetro urbano. Nós também temos os incêndios que, apesar do número ser maior, é um número que cresce a cada ano, juntamente com o crescimento populacional, e é um tipo de ocorrência mais complexo, porque muitas vezes faz um estrago muito grande. Então, apesar do número ser pequeno em relação ao número de resgate, é uma ocorrência que tem que ter uma atenção também especial. Tenente, quais os cuidados que são fundamentais para se evitar um incêndio? Bom, o principal cuidado deve ser um cuidado com a estrutura, seja da casa ou do edifício onde a pessoa mora ou trabalha. É preciso que seja feita uma vistoria de tempo em tempo para que seja conferida a parte elétrica, as saídas de emergência, os possíveis locais de risco, como tomadas com os famosos T's, né, ou benjamins, como são conhecidos, o acúmulo de equipamentos elétricos ligados numa mesma tomada. Isso tudo contribui para que possa surgir um incêndio. Então é muito importante que as pessoas sigam os manuais de instrução dos equipamentos, sigam as normas de segurança, inclusive as normas do Corpo de Bombeiros. Tendo isso tudo, o cidadão vai ter uma tranquilidade a mais para que ele possa evitar o incêndio e, no caso do sinistro, para que ele possa sair também com segurança. A incidência de incêndios com crianças é muito grande? Nós não temos um número que relaciona as crianças tão grande quanto ao de adulto. O grande problema é que a criança ela tem uma dificuldade maior para conseguir a sua fuga ou até escapar de um incêndio. O adulto já tem uma noção maior, né, das rotas de fuga e por isso ele acaba conseguindo ter mais êxito. No caso de queimaduras, 1º, 2º, 3º grau, as queimaduras mais graves, o que se deve fazer? Qual a primeira precaução que deve se tomar? Bom, queimaduras graves devem ser tratadas no hospital, mas as queimaduras de 1º grau, 2º grau, é importante que a pessoa se hidrate bastante após a queimadura e procure o hospital, procure um médico para ser orientado. É muito importante que ela não procure receitas caseiras, como pó de café ou pomadas sem receita médica, que podem acabar ocorrendo uma infecção na sua pele e prejudicar ainda mais o estado da queimadura. Bom, Tenente, quais as bases que regem o estatuto aqui do Corpo de Bombeiros? A nossa corporação, por ser uma corporação militar, ela está baseada na hierarquia e na disciplina. Então nós temos uma escala hierárquica que a população já conhece, que começa no soldado, passando pelo cabo, sargento, subtenente, e aí entramos nos oficiais, temos os tenentes, capitães, majores, tenente-coronéis e coronéis. Essa é a carreira de um militar, seja da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros ou das Forças Armadas. Bom, nós temos duas maneiras de se ingressar na corporação. Uma delas é fazendo a prova ou para soldado ou para oficial. Aquele cidadão que se interessar em ser soldado, ele vai fazer uma prova, vai para trabalhar como soldado. A carreira de soldado pode, sem concurso, ela pode chegar até o nível de subtenente, concurso externo. Concursos internos ele pode se graduar como cabo, sargento e até atingir a condição de subtenente. Então, para se graduar, para crescer na carreira, ele tem que fazer faculdade. Nós temos um curso que é o curso similar ao de uma faculdade, que é o nosso curso superior de segurança pública, que é o CFO, que é o curso de formação de oficiais. Então aquele cidadão que se interessa pela carreira do oficialato, ele deve ingressar através do concurso do CFO. Lá ele vai passar um período maior, porque é um curso superior, ele tem uma carga maior de matérias, tanto operacionais como matérias relacionadas com a administração, porque o oficialato está ligado à gerência da instituição. Então,
é um curso de duração maior e ele já entra na condição de cadete e o cadete se formando se tornará um tenente. Já entra no meio da escala hierárquica. Bom, legal. A gente sabe que a polícia, o Corpo de Bombeiros, é respeitado em todo o mundo. Filmes, livros, documentários retratam isso muito bem. Bom, o resgate que ficou marcado na minha vida foi um atendimento a uma criança que se afogou num balde. E, em princípio, seria uma ocorrência talvez fácil de se tratar, mas ela foi recheada de algumas situações que me deixaram até assim acreditando mais na existência de Deus. Que foi o seguinte: nós fomos acionados para atender um chamado numa casa onde um telhado tinha caído. Em princípio, teria machucado uma senhora, não eram ferimentos graves, mas a gente precisava ir até o local. Nós tivemos dificuldade para achar o local, porque era um aglomerado urbano, um local isolado, e nós até demoramos mais do que o normal para chegar. Chegando nesse local, nós atendemos a senhora, não era nada de grave realmente, passamos ali algumas orientações, como proceder, evitar acúmulo de entulhos, algumas coisas, e aí que entrou um chamado dessa menininha que havia se afogado num balde. E uma coincidência, né, do destino, um quarteirão dali, quer dizer, se a gente tivesse sido chamado direto para essa ocorrência, a gente não teria demorado a chegar. E por uma coincidência, uma feliz coincidência, nós estávamos a um quarteirão da onde havia acontecido isso. Então nós chegamos até o local, resgatamos a criança, ela foi sendo reanimada dentro da viatura, no deslocamento para o hospital, né, recebendo a massagem cardíaca, e quando chegamos ao hospital passamos, né, para os cuidados médicos, e aí sim, lá, né, já com um aparelhamento melhor, a criança conseguiu voltar, né, conseguiu dar prosseguimento, continuou viva. Então isso foi uma coisa que marcou muito, era véspera de Natal também, né, a gente está naquele clima mais sensível, e aí fica pensando depois, poxa, se a gente tivesse chegado lá direto do quarto, a gente teria demorado uns 40 minutos, ela já não estaria viva. Aí a gente, aquela coisa, né, para quem acredita em Deus, como é o meu caso, a gente vê que a gente estava no lugar certo, colocado ali, né? A primeira ocorrência foi só para chegar no lugar. Se você tivesse recebido um trote esse dia, com certeza essa vida teria sido perdida. Exatamente. Muitas vezes nós fazemos uma triagem, mas nós vamos até o local. Então o trote ele é prejudicial por causa disso. Muitas vezes uma pessoa que precisa de ajuda fica de lado enquanto alguém que passou um trote consegue que a viatura se desloque e vá até lá, gastando tempo, né, o combustível da viatura, o tempo dos militares e deixando uma vida ser salva. Isso. Então é muito importante as pessoas terem essa conscientização que o trote é uma brincadeira, mas que acaba prejudicando uma outra pessoa que precisa de ajuda. É a brincadeira com a vida. É a brincadeira com a vida. Obrigado, tenente. Então é isso, o Turma TV faz um alerta, não passe trotes para o Corpo de Bombeiros, sabe por quê? No momento que você estiver passando um trote, um amigo, uma pessoa, um ente querido ou mesmo um membro da sua família pode estar necessitando de socorro e essa vida pode ser perdida. Então vamos ajudar o Corpo de Bombeiro, tem outras brincadeiras, outras diversões, vocês adultos também vão ajudar. Não passe trote porque 193 ele só serve para uma coisa, ele salva vidas. Vamos reviver o passado do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte. Antes, quando você acionava eles aqui, veja como eles acionavam o socorro para você receber o socorro. E agora, já no século XXI, quando você liga 193, esse número que salva vidas, olha só como que eles acionam o alarme. E é assim que o Corpo de Bombeiros trabalha, é a rotina, um dia do Turma TV com o Corpo de Bombeiros, esse número 193 que salva vidas. Vou conversar aqui com o soldado Mariana, ela que é do Corpo de Bombeiros, fala pra gente a emoção de sair todos os dias para dedicar sua vida para salvar outras vidas. A emoção é tamanha, a gente sai do quartel sem saber o que nós vamos deparar no local do acidente. Então a gente vai imaginando um monte de coisa, na hora que chega lá é só atuar o que a gente aprendeu. As primeiras coisas que deve se fazer quando alguém acidenta de carro, fica preso nas ferragens. Primeiramente tem que manter a calma e esperar. Aí ligar para 193 e esperar o bombeiro chegar. Não deve mexer, não deve tentar tirar. Não deve, porque nós vamos imobilizar a pessoa da maneira correta. Ok, é isso aí, é um dia com o Corpo de Bombeiros no Turma TV. Nós estamos subindo aqui agora
a Avenida Afonso Pena. Essa adrenalina pura, o tempo inteiro, a sirene ligada, é em prol das vidas mesmo, é salvação de vidas. Então, quando você ligar o 93, não brinque com esse número, porque esse número salva vidas e, claro, você vai colaborar, se não ligar, dando trotes, porque o índice de trotes é muito alto. É o Corpo de Bombeiro fazendo o seu serviço, a rotina, né? São verdadeiros heróis aí percorrendo as cidades, socorrendo vítimas de incêndio, vítimas de acidentes automobilísticos. Então o Corpo de Bombeiro faz isso diariamente. E com certeza pessoas vítimas de quedas de prédios, pessoas que tentam suicídio, e essas ocorrências todas o Corpo de Bombeiro está sempre atento para socorrer.